vai ter o nosso sexto encontro, se eu não estou enganada. Vamos falar sobre o naturalismo. A Gabriela Bevenuto, ela já está aqui, inclusive. E eu quero agradecer desde já vocês que entraram. Quero agradecer você, Gabi, por estar aqui, por aceitar o nosso convite. Que Deus te abençoe. E nós vamos então começar com a oração, tá? Enquanto as irmãs retardatárias vão chegando aí, mas a gente vai tentar cumprir o nosso horário na medida do possível. Então, vamos começar com oração e depois a gente dá prosseguimento aqui, tá bom? Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais esse dia, por mais essa segunda-feira que o Senhor nos dá. Muito obrigada, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado vida, e a cada segunda-feira o Senhor tem nos dado uma nova oportunidade de aprender de Ti junto com as nossas irmãs, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem trazido a nós o entendimento, Senhor, da necessidade de estudarmos mais sobre aquelas coisas que atacam a nossa fé, que querem atacar, Senhor, as nossas crenças, os nossos fundamentos. Principalmente, Senhor, porque nós temos agora filhos para quem nós queremos apresentar a tua verdade, o teu evangelho, para quem nós queremos, Senhor, a quem nós queremos defender diante das mentiras e das perversidades deste mundo. Nos ajude, Senhor, a ouvirmos a tua palavra, a retermos com fé, Senhor, aquilo que nos será ensinado, a mastigarmos, Senhor, esse alimento, esses ensinos e que possa causar mudanças no nosso coração, possa abrir a nossa mente para aquilo que nós não temos visto, possa nos instruir, Senhor, acerca daquilo que somos ignorantes, que não temos percebido. E também queremos te pedir para aquelas irmãs, Senhor, que não poderão estar hoje conosco, que o Senhor dê a oportunidade a elas de estarem outros dias aqui, que o Senhor continue abençoando esse grupo para que juntas possamos florescer, nos ajudar, cooperar, Senhor, umas com as outras, nos encorajando, nos exortando mutuamente, e que seja uma bênção, Senhor. Esse grupo continue sendo uma bênção para nós, para os nossos filhos, para as nossas famílias. Queremos te agradecer pela vida da Gabriela, que aceitou o convite de estar aqui hoje conosco, ensinando-nos, Senhor, e compartilhando conosco aquilo que tem aprendido de ti. Nós te agradecemos pela vida dela. Nós te pedimos a tua bênção sobre a família dela, Senhor, sobre o seu filho, sobre o seu marido, sobre os seus projetos. E que o Senhor possa usá-la, Pai, para ensinar as tuas verdades, para nos ensinar, nos confrontar naquilo que precisamos, para abrir os nossos olhos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem nos dado o entendimento de que precisamos te buscar, precisamos aprender mais de ti, precisamos cavar mais fundo, Senhor, para cada vez mais nos parecermos com Cristo. Abençoa a nossa noite hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, Gabi, eu vou pedir então para você se apresentar para as nossas irmãs, tá? Dizer quem tu és, o que tu fazes, falar um pouquinho aí o que você achar que deve. E depois tá com você. A palavra é toda sua aí para falar aquilo que você quiser. Tá bom, obrigada. Oi, minhas irmãs, boa noite. Meu nome é Gabriela, eu sou cearense, mas estou morando aqui no Rio Grande do Sul, especificamente em Caxias do Sul, desde 2021. Eu casei com um gaúcho e aí vim morar aqui. Nós temos um filho, Timóteo. O Timóteo tem 1 ano e 1 mês, então eu estou bem recente aí nessa caminhada da maternidade. Tenho aprendido muito, é uma transformação completa de vida, né? Então, tudo são vivências novas. E é interessante que, falando desse tema específico, né, do naturalismo, eu fui uma adolescente com muitas dúvidas e que era muito confrontada na sala de aula. E isso na adolescência, né? Mas agora na fase adulta, fazia muito tempo que eu não lia sobre apologética. Eu li muito ali na adolescência, porque eu tinha muitas dúvidas, eu sentia essa necessidade. Certo, os professores estão dizendo aqui isso. E eu sei que não é verdade, mas eu não sei explicar por que que não é verdade. E aí começou ainda na adolescência uma caminhada para tentar entender o que que a fé dizia sobre aquilo que os meus professores estavam dizendo que era contra a minha fé. E fazia um tempo que eu não me debruçava sobre esse assunto de novo. E é interessante que agora eu posso voltar a estudar e falar sobre isso agora como mãe, né? Agora do outro lado.
Então, isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Enquanto eu lia e ouvia o capítulo, eu lembrava muito disso, sabe? E uma coisa do livro, né, que vocês já devem ter estudado e já devem ter conversado, é que é desse nosso papel mesmo, né? O Timóteo tem um aninho, tá travando bastante. Deixa eu tentar trocar aqui pelos dados móveis para ver se melhora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se melhora agora. Tá melhor? Maravilha. E tá tranquilo, tá travando. Uhum, tá bom. Então, agora, né, estou aí nessa outra ponta como mãe, e realmente não é algo que as dúvidas vão aparecer e os questionamentos e as ameaças mesmo, né, vão aparecer só na adolescência ou só na faculdade. Só uma introdução. Eu vi uma vez esses dias uma pessoa que trabalhava em ministério de evangelismo é, em universidades, né? E ela dizia: Olha, o seu filho não vai se desviar em 6 meses de universidade. Ele teve 18 anos com você, debaixo das suas asas, e com 18 anos ele foi para a faculdade. O que foi que aconteceu? Que em 6 meses ele se desviou, né? E óbvio que a faculdade é realmente um campo bem desafiador, mas, né, o que está acontecendo? E, de novo, eu estou no comecinho dessa caminhada, mas temos aí muito tempo, não só para a universidade, para preparar para a universidade, mas para fortalecer a fé dos nossos filhos. E, acima de tudo, uma coisa que eu achei bem interessante desse livro é ensinar a verdade de Deus, né? Ensinar a verdade de Deus. E isso é o mais importante, não apenas saber rebater determinados argumentos, mas porque a verdade vem do Senhor, né? Então, quando a gente ama a verdade, isso faz toda a diferença nessa seara aí da apologética. E aí, falando aqui um pouquinho sobre o naturalismo, eu gostei muito desse livro mesmo. Eu gostei demais da estrutura dele. Eu achei a capa legal, o tema me chamou a atenção, mas aí quando eu comecei a ouvir o livro, ouvi uma parte, né? Fui lendo o e-book em outras, eu achei muito, muito bem construído, né? Não é simplista, mas ao mesmo tempo ela se comunica muito bem e isso é maravilhoso, né? Porque nós precisamos realmente estar preparadas. E, inclusive quando ela diz, né, o meu cérebro é confiável, a fonte, o meu cérebro. E isso é interessante, né? Porque para os naturalistas, é, tudo que a gente tem hoje é fruto de transformações e de evoluções e de relações de causa e consequência aleatórias que só existem para que a espécie, para que a vida se perpetue. Esse é o objetivo, né? Mas como é que a gente sabe que tudo isso é verdade, se tudo isso vem desse cérebro que está evoluindo e que teoricamente eu não sei para onde é que ele vai evoluir, eu não sei qual é o objetivo principal desse cérebro. Então, como é que eu sei que isso é a verdade, né? E é interessante também, ela começa falando de verdades autorrefutáveis, e essa é uma verdade autorrefutável, né? Se tudo que existe é a matéria e eu só posso confiar naquilo que é explicado racionalmente, como é que eu sei que isso é verdadeiramente a verdade? E isso aí já é interessante, porque se a gente pensar, nós somos mães, cada uma que tem ou não tem alguma formação específica, né, superior, de nível superior, ou tem formações completamente diferentes dessa área da ciência, né? Eu mesma estou me formando em comunicação, então é uma área bem diferente. Mas como é que a gente vai bater de frente, né, com o que estão dizendo? Como é que a gente vai bater de frente com a ciência? Olha aí, essas pessoas têm não sei quantos PhD, né? Mas aí, quando a gente vê as frases, né, os postulados do naturalismo, a gente vê que é uma coisa boba, uma coisa que aconteceu muito enquanto eu ouvi esse capítulo, era tipo, eu ri mesmo, ri muito, porque chega a ser uma coisa boba. E sim, as pessoas sem Deus, elas chegam a acreditar em coisas bobas para explicar a existência, porque elas precisam explicar a existência, elas precisam conferir significado às coisas. Então, às vezes a gente fica meio com medo, não, como é que eu vou explicar? Chega lá, colocar Deus no meio, né? Como é que eu vou chegar com o meu papo religioso de no princípio criou Deus os céus e a terra? Gente, esse povo tá no princípio o nada criou os céus e a terra, né? Então, nós temos muito mais riqueza de argumentação, apesar dessas pessoas não quererem, né, aceitar.
as nossas argumentações. Então, parece uma seara impossível, acho que para quem tem filho adolescente, pré-adolescente, que já está bem forte isso, né? Eu lembro que eu chegava na sala e aí o professor já dizia: Olha, eu sei que tem gente religiosa aqui, mas hoje vocês vão ter que deixar a religião de lado. E a gente pode ficar assustada, né, com um filho que chega em casa dizendo isso. Eu, enquanto aluna, ficava assustada, mas nós temos que ter isso em mente, que a bobagem vem deles. E eu falo disso porque é bobo, né? No final das contas, a gente vai, né, caminhar mais para o final do capítulo onde ela fala que da origem, né, de explicar a origem das coisas e como realmente tem argumentos assim que podem parecer muito elaborados, intrincados e muitas teorias, mas lá no final, né, se a gente voltar, precisa ter algo inicial. E se você não tem Deus, você vai ter argumentos risíveis mesmo, né? Então nós não precisamos ficar acuadas, a gente pode até temer, mas a gente pode, como a Tami falou, a gente pode estudar, a gente pode pedir graça a Deus e saber que nós estamos do lado da verdade e nos preparar corretamente, né? A gente não precisa pensar que, porque eu não tenho nenhuma formação específica nisso, eu nunca vou poder instruir o meu filho para que ele esteja bem preparado nessas questões. E aí, eu já quero começar indicando outro livro, que é para aprofundar em outras coisas, né? Para vocês já saírem aí aprofundando outras coisas depois, que é esse livro aqui, Universo ao Lado, do James Sire. Ele é um catálogo de cosmovisão cristã. Então, ele traz várias cosmovisões. Primeiro, ele apresenta a cosmovisão bíblica, né? A cosmovisão cristã, a nossa cosmovisão. E aí, depois, ele vai apresentar várias outras, né? E o naturalismo é uma delas. Ele fala do pós-modernismo, como ela fala aqui no livro também, né? Então, ele traz várias, inclusive no final, nessa edição, que é a mais nova, ele fala do islamismo, né? Que é bem interessante também para a gente pensar, uma coisa muito lá do outro lado do mundo. Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui Caxias do Sul, de vez em quando a gente vê alguém com um véuzinho na cabeça, né? Então, um livro bem interessante, e aí ele fala do naturalismo, né? Que as respostas que o naturalismo dá são risíveis de novo, né? Que ele coloca o homem apenas como a gente fala muito dessa questão do amontoado de células, mas é bem isso mesmo no final das contas, né? Que o naturalismo coloca. E deixa eu ver aqui a minha, para eu não me perder, o meu esboço. Esse livro aqui é bem interessante. E uma coisa interessante que ela fala e que a gente pode pensar é essa questão da fé, né? Que, de novo, muitas vezes a gente fica meio acuada, assim, pensando que, como é que eu vou chegar e abrir a Bíblia? No princípio criou Deus para dizer, olha, o professor do meu filho está errado. Mas entender que aquilo que o professor do meu filho, que aquilo que esses cientistas colocam também é uma questão de fé, faz toda a diferença, né? Porque às vezes a gente se sente diminuída por explicar as coisas por meio da fé. Mas todos nós, crentes em Deus, né, no Deus da Bíblia ou não, vamos explicar as coisas por meio da fé, né? Todos nós temos fé, resta dizer fé em quem ou fé em quê, né? No caso dos naturalistas, é fé em quê, né? Porque eles só acreditam na matéria. A matéria pela matéria e não existe nada além da matéria. Então, mais uma vez, nós não precisamos ter vergonha da nossa fé para explicar. A gente pode expor a fé do outro, porque o outro aqui tem uma ignorância acerca da própria fé, porque ele acha, não, eu uso a minha razão, então é tudo aqui baseado nos fatos, né? Diferente da sua crença, que é algo místico, que é algo subjetivo. Mas no final das contas, os fatos existem, né? Os fatos existem, o universo existe, nós estamos aqui conversando, nós existimos. Mas quando a gente vai olhar para esse conjunto de coisas criadas, tudo que a gente vai interpretar dessas coisas criadas vem da nossa visão de mundo, né? Então, se eu acredito que só existe a matéria, que tudo é química e elétrons e ligações químicas, isso vai me dar toda uma visão de mundo, né? Toda uma visão de mundo mesmo. E se eu acredito no Deus que criou intencionalmente todas as coisas, isso vai me dar uma outra visão de mundo completamente oposta. Então, uma coisa que vale a pena a gente pensar também é que não existe
Não tem como a gente unir essas duas coisas, né? Quando a gente pensa, não, eu creio em Deus, mas eu também creio no universo que foi causado por alguma coisa, que foi evoluindo, 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 e nós estamos aqui hoje, né? Gente, não tem como. As pessoas que partem desse pressuposto de que lá no começo teve um nada, que o nada foi se tornando alguma coisa, né? E que hoje nós estamos aqui, que a matéria pela matéria, que só existe a matéria, elas vão chegar a conclusões muito diferentes da nossa. Então não tem como a gente partir de lugares completamente diferentes e chegar às mesmas conclusões, né? De novo, essa ideia de compartimentalizar a vida. Não, eu na ciência, eu acredito nisso aqui. E na Bíblia, eu acredito em outra coisa. Isso não existe. Isso não existe. A gente precisa viver de maneira íntegra diante de Deus e todas as nossas crenças precisam estar submetidas a Deus, né? Aquilo que Deus diz. Então, não tem como a gente chegar em conclusões iguais partindo de lugares completamente diferentes. Então, nós cremos em algo para além da natureza. A gente olha para a natureza e ela mesma nos inspira a pensar: existe algo além, existe algo mais do que isso. E a gente não precisa ir muito longe, não precisa, né, de um tubo de ensaio, um experimento científico. É só você olhar para o céu acima de você, para a paisagem ao seu redor, que você vai. Não, olha, pode pegar o mais ateuzão aí. Ele chega numa paisagem muito bonita, chega chora. Tem gente aqui que chega mareja os olhos, né? Então, esses sentimentos que as pessoas têm quando elas olham para a criação, por exemplo, um ateu, quando nasce um filho, não era para sentir nada, porque, não, é só a minha espécie se perpetuando, né? E por que que mães ateias sentem amor pelos seus filhos, né? Não é só instinto de preservação, porque nós estamos aqui, nós somos mães, nós sabemos que o que a gente mais tem que fazer o dia inteiro é nos negar em prol dos nossos filhos. Primeiro a gente vai atender a necessidade dos nossos filhos. Se fosse puramente um instinto de sobrevivência, a gente ia procurar se salvar primeiro, né? A gente ia procurar sempre, não, esse menino que chore aí, né, com fome, eu vou dormir, né? A gente faz isso, a gente não faz isso, mesmo quem não é crente não faz isso. Se nós estivéssemos buscando apenas sobreviver, eu ia me proteger primeiro, cuidar do meu sono e da minha existência, e não de um serzinho, né? Mas tem muita coisa que a matéria pela matéria não explica. O amor, né? As relações de amizade, de amor, são coisas que a matéria pela matéria não vai explicar, que a química no nosso cérebro não vai explicar, né? As pessoas até vão dizer que os homens, né, evoluíram e eles começaram a se agrupar, a ter família, porque isso perpetuava a espécie. Mas isso não explica o todo, né? Não vai explicar a totalidade das coisas, das nossas relações, dos nossos sentimentos, porque senão realmente não, eu vou casar com aquele ali porque ele é o mais forte. Muita aula de biologia diz isso, né? Que o homem via lá a mulher que tinha o potencial de ter mais filhos, então não, vou casar com ela aqui porque ela tem o potencial de ter mais filhos, ou então vou casar com esse homem aqui porque ele é o mais forte e vai me proteger. Claro que, né, biblicamente a gente sabe por que tem essa questão da mulher ser protegida e do homem ter essa figura mais forte, né? Mas não é puramente uma questão de sobrevivência, não é tudo preto no branco, dois mais dois, que regem as nossas ações. Então, existe mais. E o naturalista sabe, por mais que ele diga assim, não, tudo é matéria, dois mais dois, tudo que eu posso botar aqui no ensaio e provar cientificamente pela minha razão, que é evoluída, né? Mas ele sabe que não é só isso. Por isso que as pessoas têm um anseio dentro de si, uma fome, que elas procuram adorar alguma coisa. E a autora até coloca, né, que Darwin, por exemplo, tinha uma linguagem extremamente religiosa para falar da evolução. Por que ele começa a equiparar a evolução das espécies a algo que está regendo a humanidade, que está cuidando da humanidade e que está trabalhando para o bem da humanidade? Porque ele tinha esse anseio por algo maior dentro dele. E todo homem, pode pegar o mais ateu, o mais naturalista, ao longo dos séculos, ele não consegue sustentar o naturalismo dele no dia a dia. Pode ser que ele sustente ali no laboratório dele, mas na prática ele não consegue, porque todos os dias
Deus nos dá a evidência da sua existência, né? No céu, na natureza, nas nossas relações humanas, numa comida boa que a gente come. Pensa na comida. Vamos aqui agora para a questão da comida. Se o nosso instinto fosse puramente de sobrevivência, a gente não ia querer comer comida boa. A gente ia querer comer só, sei lá, uma cápsula, alguma coisa assim. A natureza, a evolução, ia criar uma cápsula que tivesse todos os nutrientes para preservar a nossa espécie. Mas por que que tem uma variedade enorme de comida, enorme de coisas, né, para a gente sentir e experimentar? Para o nosso deleite, Deus fez isso, né? Porque era bom e para o nosso deleite, porque nós temos um bom pai que até na comida pensa na gente, né? Então tudo caminha para uma ordem e um significado no universo. Se fosse matéria pela matéria, não era para a gente enxergar tanta ordem, tanto significado no universo, né? Tanto deleite no universo. Me diz aí o que só puramente química vai explicar o nosso deleite, né? Naquela comidinha boa que você ama comer, né? Então, até a comida boa e pensa no, na sua capacidade de sentir o gosto, porque são duas coisas diferentes. A comida lá tá boa, mas às vezes você tá lá muito gripada e não tá sentindo o gosto direito, né? Então, se fosse só sobrevivência pela sobrevivência, para que a gente ia ter papila gustativa? Para sentir, olha, as nuances, cada sabor. Para que a gente ia ter? Mas a gente tem, porque as coisas foram feitas para além de uma utilidade, né? Mas se fosse matéria pela matéria, as coisas só teriam utilidade. Então, tudo ao nosso redor declara a glória de Deus, né? Como os salmos colocam. Você precisa de muito esforço. Tem aquele livro bem famoso, né? Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. E a gente precisa realmente de muito esforço para negar a existência de Deus. Mas aí a gente tem a explicação do pecado, né? O homem nega mesmo, ele é tolo. Ele diz no seu coração, não há Deus. E ele precisa formular um monte de coisa para dizer que Deus não existe, né? E se o naturalista fosse viver a sua cosmovisão à risca, a vida dele seria sem sabor, sem cor, ele não ia amar ninguém, ele não ia casar, ele não ia ter filho, né? Mas o que a gente vê são pessoas que, as pessoas que tentam levar essa cosmovisão à risca ali, as últimas consequências, são pessoas extremamente tristes, né? Uh, Extremamente tristes mesmo. E os produtos culturais, os filmes, as músicas que vêm desse tipo de visão de mundo mostram esse vazio, essa falta de significado. Eu até trouxe uma música aqui de uma banda chamada Super Combo. Essa banda, a maioria das músicas dela, eu acho interessante observar por quê? Porque eles atestam a falta de crença deles em Deus claramente, assim, abertamente. Eles realmente não acreditam em Deus, mas eles também colocam de maneira muito clara o desespero que essa falta de crença no Deus vivo e verdadeiro produz, né? Então, quando a gente não crê nesse Deus vivo e verdadeiro, olha o tipo de desespero que isso nos leva, né? E o nome da música é Grão de Areia. E é justamente essa pessoa olhando para a imensidão do universo e dizendo: não faz sentido, a gente não é nada diante da imensidão do universo. Não era para a gente existir. Por que a gente existe se nós somos tão pequenos diante do universo? Uma pessoa sem Deus pode se perguntar isso, né? E ele diz assim: tu tem noção do tamanho desse nosso universo? É imenso. Quem é você para falar que somos iluminados, escolhidos? E aí ele diz mais na frente: eu sou um atestado de óbito, esperando o tempo ter tempo para assinar. Então, se a gente não acredita em Deus, a gente é só isso. A gente já é um atestado de óbito que está só esperando morrer, porque nada faz sentido. Ele diz mais à frente. Deixa eu ver aqui, porque a música é bem grande. Ele diz: todas nossas aflições, nossos medos, amores, opiniões não são nada, são um grão de areia. Então, ele experimenta coisas, ele experimenta amor, experimenta decepção, ele olha ao redor e vê a grandeza de tudo, mas olha para si mesmo e vê: eu sou muito pequeno diante de tudo isso. Por que que o acaso, o universo, se preocupou em produzir a minha existência se eu sou tão pequeno diante de tudo que está ao meu redor? Por que que eu amo alguém? Por que que eu experimento alegria? Por que que eu experimento essas emoções tão complexas se eu não sou nada, se eu sou um grão de areia, né? E a música toda
diz isso e tenta buscar um significado na existência de tanta coisa, né? Eu não lembro exatamente o salmo que fala da sabedoria da criação de Deus em criar coisas muito variadas, né? Na variedade da criação de Deus. Então, nós temos uma explicação. A gente olha ao redor e a gente consegue louvar esse Deus que criou uma variedade imensa de coisas. As pessoas que acreditam na matéria pela matéria, na matéria pura e simplesmente, elas vão olhar ao redor e elas não vão ter explicação, né? Os cientistas naturalistas, eles podem olhar ao redor e eles podem até perceber leis da natureza, eles podem ter momentos de verdade, né? A autora, inclusive, achei muito legal que ela fala isso, de identificar as verdades nas cosmovisões erradas. Porque o homem, imagem e semelhança de Deus, ele consegue perceber, é só a gente olhar para o céu, ele consegue perceber verdades, né? Tanto que, sei lá, pega pessoas que não são cristãs e fazem remédio, fazem coisas boas e úteis que a gente usa, né? Coisas que nos abençoam. Então, essas pessoas conseguem produzir coisas boas, mas eles não conseguem dar um porquê. Eles conseguem, né, dizer que o 2 mais 2 é igual a 4, mas eles não conseguem ver nenhuma explicação para além disso. É o absurdo, né, no final das contas. E falando, né, dos períodos que ela coloca aqui, do pré-modernismo, do modernismo, é interessante que o naturalismo, a razão explica tudo, as pessoas começaram a entrar nessa e elas perceberam que elas podiam entender que 2 mais 2 era igual a 4, mas elas precisavam de algo a mais, certo? Eu entendia que a evolução é que vai guiando tudo. Mas o que, que isso significa? Nada, não significa nada. Por isso que depois do modernismo, dessa era da razão, veio o pós-modernismo, que é o absurdo. Não existe mais sentido para nada, porque as pessoas perceberam que essa crença não levava a nada. Então elas começaram a abraçar o absurdo, né? O absurdo. Então você vê isso nas artes, a arte pós-moderna, né? Que você olha e você, eu deveria estar entendendo. Eu lembro que na escola também, a primeira vez que eu fui ver essas coisas de arte pós-moderna, aí eu fiquei, nossa, será que eu sou tão burra assim que eu não consegui entender nada? Mas é porque realmente não faz sentido, né? Realmente não faz sentido. Então, o pós-modernismo veio dessa crença que a razão conseguiria explicar tudo, porque viram que a razão não consegue explicar todas as coisas, né? Não consegue dar um significado profundo como nós necessitamos a todas as coisas. Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários. Eu acho que eu não consigo ver os comentários, mas depois eu vou conversando aqui. Ah, sim, a Samara está dizendo que a própria moral para eles é um problema. Exatamente. Lá no Cristianismo Puro e Simples, o C.S. Lewis começa dizendo isso, né? Que o naturalismo não explica bem e mal. Né? Por que, que pessoas ao redor do mundo podem pegar a tribo mais isolada, por mais que essas tribos pratiquem assassinato, por mais que essas tribos façam coisas aos nossos olhos, né? Que por elas não terem contato com o mundo cristão. A Luana está perguntando, será que é o livro? É o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. No comecinho do livro, né, ele fala sobre essa questão do bem e do mal e da moral. Você pode rodar aí, ó, todos os tempos, todos os lugares do mundo, as pessoas têm algum tipo de código moral. Esse código pode variar em algumas coisas, mas o básico, que é ali não matar, não fazer mal às outras pessoas, a gente pode falhar na tentativa de cumprir esse código, mas eles existem, né? Se você chegar na rua e pisar no pé de alguém, a pessoa vai dizer, por que, que você pisou no meu pé? Né? Porque nós temos um senso daquilo que é certo e do que é errado. Romanos diz que isso é a lei de Deus inscrita nos nossos corações. E o C.S. Lewis chama isso de lei moral. Inclusive, ele faz um compilado no livro Abolição do Homem, que é um livro maravilhoso também para entender sobre a educação moderna, quais são os rumos que o mundo está tomando. E lá no final tem um apêndice em que ele pega várias leis. Aí você pega lei dos hindus, pega leis antigas, né, bem antigas mesmo, dos sumérios, de tudo que é povo antigo, e leis atuais ao redor do mundo, e você vê que tem coisas muito parecidas com relação a roubo, assassinato, uh, a proteção de mulheres, né? Então, tem muitas coisas parecidas, porque o homem tem algum tino moral
para as coisas. Só que ele está tentando suprimir isso, né? A gente está numa fase, por exemplo, em que as pessoas estão tentando suprimir isso, e eu vi pelo cronograma que mais da frente vocês vão falar dessa ideia do relativismo. Elas tentam suprimir a qualquer custo, né? De que não, cada cultura tem a sua moral, a gente tem que respeitar todo mundo, né? Porque cada cultura sabe o que é bom para si, né? Enfim, mas isso daí vai ser papo para outro encontro de vocês. Mas falando ainda dessas eras, né, do pré-modernismo, do modernismo, é interessante, deixa eu ver aqui o que a Rebeca está falando, como matar bebês, bater nas mulheres e o assassinato desenfreado. Ela está dizendo, né, na aldeia que morei, eles tinham particularidades da cultura, que sabiam que eram erradas, mesmo sem ninguém dizer. Pois é, a gente sabe, gente. Pega nossos filhos, o Timóteo tem 1 ano, mas quando ele faz alguma coisa errada, ele sabe. Ele olha assim para mim e ri assim, eu fiz alguma coisa errada. Né? Então a gente sabe, a gente pode não saber os pormenores, mas a gente sabe, né? Desde sempre. E voltando para a questão da ciência, né, desse apogeu da ciência ali no período moderno, o C.S. Lewis até fala que o modernismo e o pós-modernismo são a mesma coisa, porque ele diz que era inevitável você buscar significado na razão, no nosso próprio cérebro, e isso não ia nos satisfazer. Por isso que o pós-modernismo depois vai abraçar o absurdo, né? A falta de sentido. Então ele diz que é a mesma coisa, porque seria inevitável uma coisa caminhar sem a outra, né? Era um caminho natural ali do modernismo. Mas essa questão da ciência, né? Os cientistas cristãos, os que fizeram grandes coisas, né? Aí, ó, levaram nas costas da ciência, os cientistas cristãos. As grandes descobertas, os grandes princípios para as grandes coisas que a gente tem, tudo cientista cristão. Eles enxergavam exatamente essa ordem no universo. Isso me trouxe um consolo tão grande no meu ensino médio. Tão, tão, tão grande saber desses cientistas, sabe? Foi muito bom para mim, porque eu percebi que eu não estava sozinha, eu estava nos ombros dos gigantes. E eram os maiores gigantes, não era qualquer pessoa, né? Não era qualquer um. Então, isso me consolou de uma maneira, assim, só Deus mesmo. Deus me consolando por meio de ciência, né? Por meio da ciência, por meio da vida desses grandes homens cientistas. E eles percebiam essa ordem no universo. Eles pensavam, não, Deus criou todas as coisas. Deus é uma mente, então, uma mente criadora, então eu posso enxergar leis no mundo. E aí, esses homens se sentiam encorajados a olhar para a natureza e perceber as coisas e perceber essas leis, né? Mas o que acontece é o que a gente já vê em Romanos, né? A criatura tomando o lugar do Criador e o homem olhando ao redor e colocando na ciência a sua razão de ser, né? Então, no final das contas, é tudo uma questão de idolatria. A gente pode estudar aqui, ó, vários capítulos diferentes, mas no final das contas é uma questão de idolatria. O homem trocando o Criador, né? Ele olha ao redor e ao invés de dar graças a Deus, de dizer, olha a variedade das coisas que Deus fez, que Deus majestoso que criou tudo isso, e ele vai dizer, não, ele vai suprimir isso no seu coração e vai colocar a criatura no lugar do Criador. A ciência é maravilhosa, maravilhosa, e eu acredito que como mães, tendo esse conhecimento, uma das coisas que a gente mais pode fazer é incentivar os nossos filhos a se envolverem com a ciência, sabe? A conhecer, assim como esses grandes cientistas, né? A investigar o mundo de Deus. Olha, Deus criou todas as coisas, e eu fico pensando na quantidade de coisas que ainda não foram descobertas. A gente pensa que sabe muito, né? O homem consegue, pelo telescópio, ver o universo todo. Mas imagina a nível de galáxias, de planetas, as coisas que a gente ainda não sabe, a nível microscópico, as coisas que a gente ainda não sabe, e nós temos a cosmovisão correta, nós acreditamos que nós estamos do lado da verdade. Aí imagina a gente, desde criança, incentivando os nossos filhos a amar a criação de Deus, a investigar a natureza por causa de Deus, né? Porque os cientistas têm motivações, e eles conseguem chegar a conclusões verdadeiras nesse sentido de perceber o mundo, porque o mundo está escancarado na nossa cara, a glória de Deus está escancarada.
e eles conseguem pegar momentos de verdade, né? Então, esses cientistas partindo com essa cosmovisão errada. Imagina os nossos filhos com cosmovisão certa, né? Sendo incentivados a perceber esse mundo de Deus em toda a sua grandeza, em toda a sua. Nossa, eu fico embasbacada. Qualquer documentário de ciência que a gente for ver, a gente fica embasbacado, né, de como é que a vida funciona. Qualquer lado que você olha, você fica impressionado, né? Então nós caminharemos para frente, não para o absurdo, né? Nós daremos frutos maravilhosos, porque o fruto do darwinismo, por exemplo, a autora fala também do darwinismo social, que as pessoas começaram a aplicar a teoria da evolução à sociedade. E onde foi que isso deu? Todas as desgraças que a gente viu ali na primeira metade do século passado. Então, os experimentos eugenistas, todas as coisas horrendas que a gente viu ali na Alemanha nazista, né? Então, eram pessoas que pensavam, não, existem pessoas superiores às outras. Se a evolução está aqui, selecionando os melhores e derrubando os inferiores, nós podemos dar uma ajudinha na evolução, né? Vamos aqui logo eliminar quem é inferior. Então, sabe aquele livro As Ideias Têm Consequências? O meu marido diz que esse é um livro que você não precisa ler o livro, que o título já te ensina tudo que tem para ensinar. Pois é, as ideias têm consequências. E as consequências do darwinismo produziram racismo, tudo que o povo bota na culpa dos crentes, né? Que os crentes produziram racismo, produziram eugenia, produziram a morte de milhões de pessoas. Então, esses são os frutos, né? Essas ideias têm consequências. O Francis Schaeffer, ele tem um documentário chamado Como Viveremos. Tem no YouTube, gratuito, e ele diz que ele faz uma análise dos tempos, né? Ele explica bem certinho essa questão também do pré-modernismo, do modernismo, do pós-modernismo, e ele fala que o que aconteceu ali na Alemanha nazista, por exemplo, foi uma aceleração daquilo que já vinha, que as pessoas já vinham pensando, né? Então foi algo levado às últimas consequências e que de certa forma, freou esse tipo de pensamento, porque foi o que aconteceu ali na Alemanha nazista foi: olha, é isso aí, nós vamos levar isso aqui às últimas consequências. Se a gente acredita nisso, vamos levar isso às últimas consequências. E o mundo viveu aqueles horrores, né? Então as pessoas, eita, essas ideias estão levando a gente para um lugar muito errado. E isso deu uma freada, né? Então, é tipo assim, é isso? Essas ideias aí que vocês querem, eu vou mostrar para vocês onde é que isso vai levar vocês. Isso, né, como eu disse, deu uma freada e depois e uma anestesiada nesses pensamentos, porque foi exposto ali, né? Tudo que aqueles pensamentos levariam na prática. E então a gente viu tudo o que aconteceu ali, né? Essas ideias são consequências, e hoje a gente vê, né, pegando agora que século XXI, as consequências do pós-modernismo, de pessoas extremamente desesperançadas, que não sabem no que acreditam, e agora, né, pelo menos nos nossos tempos, a gente tem visto pessoas se voltando novamente para a espiritualidade, não para a religião, para a espiritualidade, porque elas cansaram, né, do absurdo. Então elas viram que o absurdo, obviamente, não explicaria nada. Então tem gente aí que diz que adora a natureza, a força, né? A energia. Nossa, o que eu vejo de blogueira de beleza dizendo que adora a energia, não, porque a energia, a minha energia com a tua energia, e eu, o que é isso? Né? Então, até em muitos círculos femininos, que não, nós mulheres temos uma conexão com a natureza e não sei o que, não, não. Coisa assim bizarra, sabe? Mas, gente, qual a explicação disso? É a pessoa querendo Deus, buscando Deus. O coração do homem, nós fomos feitos para adorar a Deus. Se a gente não adorar a Deus, a gente vai botar outra coisa no lugar de Deus. Mas esse buraco no coração do homem, né? Esse homem que foi feito para adorar alguma coisa, ele vai adorar alguma coisa, né? E nós temos aí formas modernas de adoração, já que o naturalismo não deu respostas satisfatórias. Aí o pessoal continua tentando buscar gratiluz, a Raquel tá dizendo. E só o que tem é gente assim, sabe? Nossa, na minha sala é engraçado, porque eu tenho 28 anos e eu fiz primeiro faculdade de engenharia, aí depois eu entrei em jornalismo, aí eu me casei, aí eu tive filho, parei a faculdade e agora eu tô voltando para terminar a faculdade. Aí eu tenho 28 e estudo com gente de 17.
Aí, gente, você vê o pessoal perdido, assim, não, porque aí a gente vai ali para, né, para o terraço ali da faculdade, fica o sol e, né? Então é um pessoal que quer acreditar em algo a mais. Eles viram que esse negócio de não acreditar em nada não dá muito certo. Mas eles não sabem no que acreditar. E aí, ao invés da gente só, dos nossos filhos e nós, né, sermos só confrontadas de, ó, vocês são, né, cristão, não sabe de nada, vocês são tudo, explicam tudo com a fé, não é nada racional. Aí, ao invés da gente ser só atacado, a gente tem muito a oferecer a verdade de Deus e respostas para esses anseios profundos. Porque, gente, esse povo tá tudo sem direção. E pior que a gente vê no rosto das pessoas o quão sem direção, o quão sem rumo elas estão, né? Tanto que elas se apegam a qualquer coisa. E a gente pode olhar para isso com muita misericórdia, sabe? Porque eu imagino que a vida de quem não conhece a Deus deve ser muito desesperadora, sabe? A pessoa buscar sentido e não encontrar sentido. Então, nós podemos oferecer misericórdia, não apenas entrar num campo de batalha, né? Pensando que, não, eu vou te vencer no argumento, porque, olha, eu tenho muitos argumentos acerca da existência de Deus. E aí você decora um monte de argumento e despeja lá em cima da pessoa. No final das contas, você podia conversar com a pessoa e entender os anseios dela, sabe? Porque ela precisa da verdade do evangelho e ela precisa encontrar alívio, né? Agostinho diz que a gente só vai encontrar descanso em Deus, a nossa alma só vai descansar em Deus. A gente vai viver inquieto até a gente encontrar Deus. E essas pessoas vivem inquietas e desesperadas. Eu vejo no rosto delas. E, de novo, é engraçado que eu tô ali convivendo com o pessoal de 17 anos e é muito engraçado. E são jovenzinhos, assim, bem jovenzinhos, profundamente desesperados. Não enxerga um palmo na frente. É gente dos pronomes, né? Que me chama de Elo, L, menine. É esse pessoal todinho, sabe? Que no tempo que eu fiz ensino médio, não tinha ainda. Não estava muito forte. Mas aí eu agora, na faculdade de jornalismo, menine. Aí eu fico assim, gente, meu Deus, é muita falta de sentido na vida, né? E tanto nós como os nossos filhos vão entrar nesse mundo. E eles podem ter tanto o conhecimento que vai ajudá-los, né, a não cair nessas armadilhas, mas também a misericórdia, o coração amoroso que vai se compadecer dessas pessoas, né? Então eles podem ser duplamente sal e luz nesses ambientes, uma vez que eles estejam aí corretamente orientados, né, com a cabeça munida de bons argumentos, de boa ciência, e com o coração assim transbordando de amor, sabe? Que Deus mesmo derrama. A gente tem uma vida muito em paz quando a gente tem Deus, muito em paz com relação a essas questões existenciais de onde eu vim, para onde eu vou. A gente sabe exatamente de onde nós viemos e para onde nós vamos. Mas essas pessoas não têm. Não têm esse tipo de conhecimento, né? Elas não têm Jesus, né? Que na verdade é a verdade que vai dizer isso para elas. Deixa eu ver aqui um pouquinho dos comentários de vocês. A Tami está dizendo, né? Até hoje, essa proposta de abortar os supostos bebês deficientes. Exatamente. Isso aí, nesses países da Europa, por exemplo, deixa eu só pegar meu carregador aqui. Nos países da Europa, que síndrome de Down não existe, né? Muitos países desenvolvidos que não existe mais síndrome de Down. Por quê? Por que, que não existe? Por causa desse tipo de proposta de pensar, desculpa, de pensar que, não, a gente precisa eliminar os erros da evolução, né? Então, como é que a gente elimina os erros da evolução? Só Deus, assim, para ter muita misericórdia. É, Deixa eu ver. Ah, a crise de identidade cessa quando estamos em Cristo. Exatamente. Exatamente. E se uma coisa que a geração de hoje tem é crise de identidade, por isso que elas acabam assumindo todo tipo de narrativa para si, né? Todo tipo de narrativa com relação a gênero, com relação a posições sociais, porque elas não têm identidade alguma, né? Meninas, eu vou só pegar o meu carregador aqui do lado, rapidinho, porque senão vai descarregar aqui no meio. Fique à vontade, Gabi.
E enquanto a Gabi volta, gente, eu estava pensando aqui, né, no que ela estava falando, que muitas vezes alguém até perguntou assim, ah, e quando alguém falar desse jeito para mim, como é que eu respondo? Acho que foi no chat, sobre energia e tudo mais, né? E às vezes a gente tem a sensação de que a gente precisa conhecer muito mais do que essas pessoas para poder refutá-las ou para poder argumentar contra elas, né? E na realidade, o mínimo que a gente precisa é ter um senso de lógica para fazer as perguntas certas, né? Existe uma figura que as pessoas, que uma história, né? Eu esqueci a palavra que se dá agora, uma analogia, enfim, que da nota verdadeira e nota falsa. Perguntaram ao policial como ele reconhecia a nota falsa. E ele dizia: a gente nunca olha a falsa, a gente olha a verdadeira. E quando a gente vê a falsa, a gente olhou tanto a verdadeira que a gente sabe identificar a falsa. Então é justamente isso. Quando você está nutrido da verdade de Deus, abastecido da verdade de Deus, você sabe o suficiente acerca da verdade de Deus. Quando essas coisas surgem, não é difícil, né? Você identificar, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou colocar essa pergunta. E aí, às vezes, quando vem essas pessoas meio perdidas assim, você não precisa, às vezes, nem argumentar muito, você só precisa fazer as perguntas certas para essa pessoa, né? Perguntar para ver até onde a convicção dela vai. Perguntar para ver até onde ela tem certeza daquilo que ela está falando. E às vezes você ajuda ela mesma a se dar conta de que ela não tem tanta certeza quanto ela achava que tinha, que ela não tem propriedade no assunto, porque, como a Gabi falou, nós cremos que estamos do lado da verdade. A verdade está do nosso lado, né? Então, nós não temos que temer levar a pessoa até as últimas consequências do raciocínio dela para que ela perceba a incoerência, o absurdo, o ridículo que ela acha que é verdade. Sim. E saber fazer as perguntas certas, né? Porque eles mesmos, gente, a gente está aqui estudando, a gente está aqui, ó, gastando tempo aprendendo, a gente tem a verdade de Deus. Vocês acham que, assim, cientistas, sim, mas vocês acham que a pessoa normal, assim, CPF comum, eles não estão, eles pegam modismos, assim, ah, não, porque a blogueira tal diz que acredita nisso, porque o fulano de tal, né, o Karnal e não sei o quê. Porque eu lembro que na minha primeira faculdade era o Karnal, que o pessoal se achava muito entendido, assim, por, né, participar do clube do livro dele, umas coisas meio assim, sabe? É, mas é só a gente olhar para trás que até as pessoas, assim, que tiveram maior prestígio na ciência, já acreditaram em coisas muito estranhas, né? E a autora até coloca a questão da geração espontânea, que para a gente, dona de casa, quem sabe que se deixar o lixo lá por tempo demais, né? A comida na panela ali por tempo demais um dia quente, vai dar bicho, né? Vai dar larva. E aí ela fala da questão da geração espontânea, que as pessoas, gente, é piada pra gente hoje. Mas as pessoas acreditavam que a vida vinha disso. Você coloca lá um caldo, tampa o caldo, né? E vai surgir larva. Pronto, foi assim que a vida aconteceu. E parece piada, mas isso já foi consenso científico. Aí tu corta para hoje, 2021, 2021 não, gente, 2024. Corta para 2024 e pensa no tanto de consenso científico, não, verdade científica, rigor acadêmico foi feito aqui. Que eu não vou dizer que é igual à geração espontânea, a larva lá, a vida que surgiu da comida que a gente deixou azedar, mas que é quase isso, sabe? Então, o homem realmente diante de Deus, gente, por isso que eu falei da quantidade de coisas que ainda tem para o homem descobrir acerca da criação de Deus. Aí tu pensa no tanto de coisa que hoje a gente está errado, que a gente tem como consenso científico e está errado. Né? Então, ai não, a gente estudou, a nossa razão está dizendo que está certo, a gente estudou o método científico bonitinho, a gente tem certeza que está certo. E aí, daqui a um tempo, a gente percebe que isso está errado, né? Porque o método científico, bonitinho lá, nos ajuda em muita coisa, descobriram muita coisa maravilhosa, sim, mas a gente não conhece o todo, a gente ainda está descobrindo esse tipo de coisa, né? Então, eu já vi muito crente se dobrando à teoria científica. Muito crente, não mais, né? Inclusive, muitos colegas de sala que diziam, professores, eu já tive professor de biologia crente que dizia, não, nessa hora aqui, né, a gente tem que, né, você há de convir que a ciência já provou isso aqui. A ciência também já provou que a vida vinha da comida podre que ia aparecer larva, né? Então,
você há de convir que a palavra de Deus é eterna. E a gente pode não saber um monte de coisa acerca do universo, mas a gente sabe como é que Deus vai ser, porque ele é imutável, né? Então nós sabemos exatamente como é que vai ser o final, né? Quem é Deus por toda a eternidade. Então, essa questão de acreditar no consenso científico. Pode ter muita coisa correta que o homem já descobriu pela graça de Deus, mas pode ter muita coisa errada também, né? E aqui eu não estou dizendo para a gente desacreditar da ciência, mas sempre ficar com a palavra de Deus, né? Aquilo que se contradiz com a palavra é tipo, eu sei pouco do universo, eu não tenho como observar o universo em todo, da sua totalidade. A gente tem como estudar bastante a Bíblia e tem como pedir discernimento a Deus, né? Então a gente fica com aquilo que é mais acertado, porque Deus se revelou a nós. O universo, a gente vai correr atrás de descobrir as coisas e, né, descobrir mais do próprio Deus, enquanto a gente descobre mais do universo. Mas aí Deus se revelou a nós intencionalmente na palavra, né? Então isso a gente tem como ter uma verdade, né? Uma verdade que vai nortear todas as nossas descobertas nesse ramo da ciência. E aí a gente pode não ser enganada, né? E ficar com a palavra quando a gente tiver em dúvida dos conceitos científicos, que aí a gente realmente não é obrigada a ser doutora em biologia, em química e ter todo o conhecimento aí acerca do universo. E eu queria dizer só mais uma coisa, ah, das questões, né, que ela fala, de como é que essas questões se apresentam a nós, porque pode ser que não venha lá o cientistazão, né, Richard Dawkins aí que morreu, que venha dizer coisas assim na nossa cara, Deus não existe por isso e pelo aquilo, né, eu acredito só no acaso. Pode ser que a gente não lide com esse tipo de ideia, né, direta, mas a gente lida com várias consequências desse tipo de ideia. E aí eu lembrei de uma coisa que eu fico assim, olha, gente, eu espero que, né, que ninguém acredite nisso. Eu vi a Tami já falando disso no Instagram dela, então eu espero que ninguém abrace esse tipo de ideia. Mas uma coisa que eu já vi muito cristão falando, muita consultora de sono cristã falando, é da esterogestação, né? E esse é um tipo de ideia que eu vejo assim várias pessoas cristãs que falam disso nesses termos, né? Não, porque meu bebezinho tá aqui no período da esterogestação. E é uma coisa muito comum da gente, mãe, né? Com o bebezinho ali. Mas se a gente for olhar a fundo, será que a minha fé sustenta isso aqui que eu tô falando? Se uma pesquisa básica, rapidinha no Google, né? Vai, isso vai coadunar com a minha fé? Isso tem fundamento na minha fé? Eu acreditar que o bebezinho está terminando de se desenvolver uh, fora da barriga e por isso, enfim, aí tem todos os desdobramentos da esterogestação. O que eu estou dizendo quando falta o bebê terminar de se desenvolver ali fora da minha barriga? Porque antigamente as gestações duravam mais tempo, né? Hoje em dia dura menos, porque teve a evolução, mas aí precisa ter o resto dessa gestação. O que você está dizendo? Será que Deus errou? Será que Deus fez errado? Se o bebê precisasse ficar mais tempo dentro da nossa barriga, Deus teria feito assim, não? Então, a evolução, não, porque a evolução teve um período aqui da evolução que os mamíferos, né? Nós mamíferos, aí começa a estar com mamífero aí, né? Começa a se chamar de mamífero. Que as gravidezes começaram a durar menos. Aí você tem que entender que por isso que o bebê tem que, né? Então tem toda uma série de desdobramentos práticos. Mas se você for olhar lá na raiz da ideia, tem uma ideia que é diferente do que a nossa cosmovisão abraça, né? E aqui não é só uma guerra da mãe que acredita nisso, da mãe que acredita naquilo. É uma questão de pressupostos mesmo, né? Uma questão de visão de mundo. Isso aqui cabe dentro da minha visão de mundo? Não, eu acredito que a evolução aqui aconteceu dessa forma e que agora os mamíferos não tem mais uma gestação de 12 meses, né? Então, não dá, gente, não dá para você ficar compartilhando esse tipo de coisa. E eu vejo muitas mães compartilhando isso para dizer, não, porque agora eu estudo, então eu sei o que está acontecendo. É por isso, tem uma explicação científica, né? Mas a gente não precisa buscar explicações dessa forma para aquilo que está acontecendo, né? E tendo essa experiência do pós-parto, do puerpério, assim, ainda está fresca na minha mente. Claro, a gente quer explicações quando a gente está ali no aperreio e no desespero, mas a gente não precisa apelar
teorias antibíblicas para dar explicação para as coisas, né? Então eu peguei esse exemplo da esterogestação, porque está muito presente na nossa vida como mães, mas tem outras coisas que se apresentam a nós que a gente não pode comprar como, ah, não, é isso, né? Porque os especialistas estão dizendo, a gente não pode simplesmente comprar, a gente tem que ver se aquilo está afinado com a nossa fé, né? E aí a gente não vai cair no erro que ela fala do pré-modernismo, né? Que as pessoas, não, teve uma tempestade, isso quer dizer que o Deus tal tá brigando com Deus tal, não sei o quê. A gente não vai cair nesse tipo de erro, né? A gente vai aqui estudar, conhecer nossa fé, conhecer o mundo, né? Para fundamentar aquilo que acontece de acordo com aquilo que Deus revelou a nós, né? Revelou tanto na Bíblia de maneira clara, como na natureza, né? Então a gente precisa estar muito atento, porque às vezes a gente não compra o discurso, ah, Deus não existe. Não, claro, eu acredito em Deus. Imagina eu dizer que Deus não existe. Deus existe. Mas a gente está comprando coisas que, no fundo, dizem que Deus não existe ou que Deus errou, né? Então nós temos que ser muito cuidadosos com isso. E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, para falar. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa. Não. Era isso aí. Com certeza tem aí. Meninas, não se acanhem, aproveitem e Podem ir façam. falando. Vamos conversar. Eu sei que Samara com certeza deve ter uma listinha de coisas aí para falar, senão ela tá doente. Se ela não tiver uma listinha de coisas para falar, ela tá doente. Então fala, Sami, mesmo que tu não abra a câmera, e as outras irmãs também. Fiquem à vontade aí para levantar a mãozinha e falando, fazendo as perguntas de vocês. Aproveitem para sugar a Gabi. Gente, qualquer coisa eu chamo os universitários. Gente, eu acho que essa parte dos sentimentos, né? Dos sentidos, daquilo que é mais subjetivo no ser humano, né? Me deixou assim mais chocada, porque realmente é como se a existência fosse tão objetiva, fosse tão assim, sem significado, sem expressão. E isso impactou tanto a arte, né? Tanto que você perde muito da beleza da vida, né? Do sentido da vida, dessa contemplação. E assim, eu acho que foi o que mais me deixou. Caramba, eu não tinha tido esse insight, assim, ainda, né? De como que o naturalismo perde o sentido da existência por causa dessa necessidade da beleza, né? Como ele tem. Essa necessidade daquilo que é belo, que Deus não fez cores, não fez sabores, não fez a diversidade por acaso. Né? Eu achei assim, que foi uma observação muito valiosa, viu, Gabriela? Muito valiosa e que me tirou assim da zona de conforto, com certeza. Ai, que legal. Eu acho que alguém falou da música lá do Canto Verbo, né? Que é contra o amor não há argumentos. E aí fala justamente dessa questão do naturalismo, do cientificismo, e realmente contra o amor, né? Não há argumentos mesmo. Não, o naturalismo não explica, né? O amor, não consegue explicar o amor. E a gente não consegue negar o amor, porque é uma experiência até de quem não conhece a Deus. Teve uma música que eu indiquei, que é do Guilherme Scardino, uma música muito antiga, acho que eu nem mais lembrava dela. Aí depois você falou absurdo, absurdo, eu falei, rapaz, eu acho que eu conheci esse termo de algum lugar. E é exatamente essa a defesa dele na música, né? Que ele diz, prefiro o verde dos meus areais, prefiro o som dos meus cantos no espaço, né? Fazendo uma referência ao louvor, à adoração, né? Prefiro o sente do mundo um abraço, prefiro esse absurdo e até dizer que eu prefiro mesmo o sobrenatural, né? É como se toda essa beleza, ele realmente prefere toda essa subjetividade da beleza, de saber que suas orações são atendidas, né? Do que o absurdo de simplesmente não ter nada, né? Do desespero que é não ter nada onde se amparar, né? Sem amparo, sem. Na verdade, olha, eu acho que os naturalistas eles nem levam sua fé às últimas consequências, porque é insustentável, né? Não dá para sustentar, né? Nas horas mais críticas nos momentos mais críticos da vida, da existência, eles vão buscar algo para se amparar, e vão inventar algo onde pôr as suas esperanças, né? Realmente é insustentável, assim.
para a vida, né? Se você questionar e questionar e questionar e levar as últimas consequências, vai ter um fundinho de espiritualidade em algum lugar ali perdido, mas vai ter. Sim, sim. Pode falar, Cami. Boa noite. Uma coisa assim, muito interessante é que todo livro, né, vai falar sobre a importância da gente conhecer a fé, a nossa própria fé, o nosso próprio evangelho, o evangelho que a gente crê. E essa noite aí, com essa exposição, uma coisa que trouxe assim uma luz assim, sabe? Porque eu sempre me preocupei muito em debater. Sempre que vinha alguém, eu disse, como é que eu vou debater isso? Eu preciso saber disso para eu poder debater. E Tami até falou, né? Que a gente não precisa saber mais, a gente só precisa confrontar. Muitas vezes não é nem a questão de confrontar, mas muitas vezes é fazer as perguntas certas, né? Então, se a gente estuda a nossa própria fé, se a gente se baseia bem naquilo que a gente crê, fica muito mais fácil, né, a gente lidar com as oposições do mundo, principalmente em relação aos nossos filhos, né? Quando a gente vai ensiná-los, a gente tem que preparar eles a defender a fé deles, né? A nossa e não debater as coisas que o mundo, a loucura do mundo, né? A gente sabe defender bem o que a gente crê, a gente consegue sim, né, ir de encontro e muitas vezes não cair, né, nessas charlatices, nessas loucuras aí que o mundo apresenta, que às vezes apresenta com uma roupagem até lógica, às vezes. E aí quando você para pensar um pouquinho, você diz, não, isso não tem sentido nenhum. Mas, assim, a gente precisa realmente, e foi um despertar muito grande, assim. Eu preciso realmente estudar mais da Bíblia, estudar mais daquilo que eu creio, né, para eu ter cada vez mais fé naquilo da minha fé, né? Crer em Deus, a verdade, e a verdade está conosco, né? Então, tem que a gente temer a essas ideias que surgem, né? Porque vão surgir sempre, né? As pessoas sem Deus sempre vão surgir ideias loucas porque elas precisam crer em algo, elas precisam ter fé em algo ou em alguém. Então elas sempre vão surgir com loucuras, né, que não sejam Deus, né, aversas a Deus. Então é muito importante isso, né, da gente se apegar, a gente ter mais conhecimento da palavra e ter mais convicção da nossa fé. Sim, sim. É fundamental mesmo. Cadê a Rebeca? Tô aqui, eu não achei a mãozinha para levantar. Nos outros encontros ela estava por aqui, não sei para onde ela foi. Mas aproveitando o gancho da Camila, eu estava aqui pensando como é interessante que a gente também entenda que a nossa fé ela é inteligente, né? Eu vejo que muitas vezes a gente assumiu um lugar de que o crente é aquele que não é sabido das coisas, né? Ai, a fé é uma coisa muito subjetiva, como, ai, pouco estudado, não sei. Mas a nossa fé é inteligente. Eu estava conversando ainda essa semana por conta do livro. Eu tenho um irmão mais novo que ele teve a mesma criação que eu e meu irmão mais velho, mas ele saiu assim, foi conhecer outras coisas e voltou agora a estudar a Bíblia. E ele falou assim, como é interessante perceber. Então, ele foi aquele cara que foi pro viés da filosofia, leu Nietzsche, leu não sei o que lá, e aí queria debater as ideias da Bíblia comigo e com meu irmão nesse viés da filosofia. Olha, vocês estão tão limitados à palavra e eu estou aqui conhecendo não sei o que lá, estudando isso. E hoje ele falou, semana passada ainda, como é interessante perceber que a fé ela é inteligente, né? Eu nunca percebi que a Bíblia era um livro profundo, né? Eu consigo explicar, não é algo infundado, né? A gente não acredita no conto da vovozinha. Eu consigo ter um início, um meio, um fim. Ela até brinca, né? Eu preciso de muito menos fé para crer nesse Deus e num Deus criador do que para acreditar em todas essas baboseiras que as pessoas ficam buscando para colocar no lugar de Deus. Então a nossa fé é inteligente, a gente não precisa ter esse desespero ou medo, né? Ai, o que que eu vou falar? Como que eu vou explicar? Como que eu vou defender? Eu também achei muito gracioso o comentário de que
a gente pode olhar com misericórdia, né? O livro aqui nos coloca no lugar de mães, então protegendo os nossos filhos, mas que interessante também trazer isso para o nosso convívio com as pessoas, com os vizinhos, e poder lembrar que a gente deve olhar com misericórdia, né? Um dia nós fomos alcançados e hoje nós não estamos mais nessa condição tão triste de buscar preencher um vazio sem saber aquilo que realmente pode preencher, né? Então achei bem interessante também trazer essa perspectiva de que a gente deve sim estudar, deve sim ler a palavra de Deus e saber manusear bem, né, a nossa regra de fé e de prática, mas que a gente também possa olhar para o outro com misericórdia. Eu não sei se tem alguém na fila, mas eu vou falar rapidinho. É, eu também falando da nota falsa, da nota verdadeira, eu lembrei, eu não lembro nem mais qual filho foi. É tanto filho que eu fico meio perdida. Mas eu lembro que um dos meus filhos, eu peguei ele cuspindo uma vez uvas, né? Eu estava na cozinha, ele sentado na cadeirinha, e eu servi uva para eles e eles foram comendo, comendo. Daqui a pouco eu percebi a criança cuspindo as uvas. E aí eu, sem saber, né? Porque é uma fruta que ele gosta tanto. E eu sem saber por que que ele estava cuspindo as uvas, mas porque elas estavam estragadas, né? Algumas das uvas que estavam ali no meio das que eu dei estavam estragadas. E ele era um bebezinho, bebezinho, bebezinho. Acho que a introdução alimentar tinha acabado de começar. Não sei se era 9 meses, 10 meses por aí. Eu fiquei, caramba, ele conhece o que é uma uva estragada, ele conhece o sabor, mas por quê? Se eu nunca dei uva estragada para ele, porque eu só dava uva boa. Eu sempre apertei ele uvas maduras, uvas gostosas, né? Então, quando ele identificou na boca dele o sabor da uva ruim, eu não precisei dizer, ele chegar para ele ensinar, olha, essa aqui, pegar sentar ele na frente de um quadro e dizer, olha, aqui é uva boa, ela é assim, ela não é molenga, ela tem esse sabor. Também não precisei ficar, olha, essa aqui é uva estragada. Não, eu ofereci a uva boa tantas vezes que ele conhecia o sabor da uva saudável, né? E ele cuspiu a uva estragada quando chegou. Então, é isso que vai acontecer com os nossos filhos, né? Claro que a gente vai chegar uma hora que a gente vai precisar apresentar, sim, vai precisar conversar com eles sobre as uvas ruins, né? Quando eles estiverem em contato com elas. Mas se eles conhecerem as uvas boas, se eles conhecerem a verdade, quando a mentira soar nos seus ouvidos, eles vão estranhar aquela voz, porque eles conhecem a voz do bom pastor, né? Então, acho que esse que fica aí de incentivo para as mães, né? Meu Deus, o que é que eu faço? Tem tantas cosmovisões por aí espalhadas, o livro traz tantas. A gente precisa ensinar a nossa cosmovisão, né? Primeiramente, fazer uma boa base com ela, ensinar a fé cristã. E aí, conforme eles vão tendo contato com as outras, elas são excludentes, né? A teoria da não contradição, né? Elas vão se excluindo mutuamente, aquilo vai só distando seus ouvidos e eles vão rejeitar, né, as mentiras. Sim, até porque tem muita, né? Imagina, a gente ia viver a vida estudando, estudando cosmovisão louca que tem por aí, para poder estudar e se debruçar para falar sobre elas. E realmente esse não é o nosso foco. Eu lembrei só do texto lá de Pedro, de 1 Pedro, que é o texto clássico quando a gente fala de apologética, né? E eu queria chamar a atenção para um detalhe. O texto de 1 Pedro 3,15 diz: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É interessante que sempre quando eu lembrava desse texto, eu dizia assim, não, a razão da vossa fé, né? Eu sempre dizia isso. Mas esse texto, né? Qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E como a gente viu, o mundo pós-moderno é um mundo desesperançado, que não tem muita perspectiva. Por isso que muitas pessoas se entregam aos prazeres, né? Porque para elas os prazeres são coisas palpáveis. Eu não sei o significado de muita coisa, mas eu estou sentindo isso aqui,
né? Então, por isso também que as pessoas se entregam aos sentimentos. Se eu não me engano, tem um capítulo sobre essa questão dos sentimentos, né? A gente vive muito nessa ditadura dos sentimentos. Se eu me sinto assim, é porque eu sou assim. Você precisa respeitar os meus sentimentos. São pessoas extremamente desesperançadas, né? Então Pedro fala da razão da esperança que há em vós, né? Então, no final das contas, não é apenas uma guerra de argumentos, é uma apresentação dessa esperança que nós temos e que as pessoas não têm, né? Então, isso vai nos dar um norte, a gente não vai precisar, como a Samara falou, ir atrás de todas as cosmovisões, todos os pensamentos que estão na moda, porque, gente, sinceramente, a gente não tem como, né? Não tem como fazer isso. Mas nós podemos conhecer bem a razão da nossa esperança, a razão de por que nós cremos no que cremos. E isso vai nos fazer dar um testemunho, né? Testemunhar com temor e mansidão, como ele coloca diante dessas pessoas. E, novamente, eu deixo aqui, a gente não tem como estudar todas as cosmovisões, mas vocês vão ver que muitas das microcosmovisões que estão por aí são parte, né? Vêm de cosmovisões maiores. E nisso, esse livro aqui, né? O Universo ao Lado, ele tem uma linguagem um pouquinho mais difícil, assim, mas vale a pena, um livro que vale a pena ser estudado e digerido aos pouquinhos, porque acho que ele traz 7 cosmovisões. Vocês vão ver que muito do que vem, que veio depois, são desdobramentos dessas daqui, né? Então, a gente conhecendo as macro cosmovisões, isso vai nos ajudar a entender os desdobramentos delas, né? Então, fica aí o conforto de não precisamos saber de tudo, mas também o encorajamento para quem quiser saber mais. Perfeito. Eu já vou passar para a Ingrid, só queria ressaltar que uma coisa que a Samara falou foi bem pontual, achei excelente essa frase. Como disseram aí, Samara sempre perspicaz. Ela colocou assim: mentiras tem muitas, verdade só tem uma. Então, é uma realidade, olhando por esse aspecto, né? Existem muitas mentiras por aí, mas existe apenas uma verdade. Então, não nos desesperemos, a gente não vai alcançar todas as mentiras, estudar profundamente todas elas, mas a gente pode estudar a verdade. E agora eu vou passar para a Ingrid, que está aí de mãozinha levantada. Gente, me perdoa, eu ergui sem querer, mas já que eu ergui sem querer, eu vou falar. Recentemente eu estava conversando com um amiguinho de escola, né? Tem muitos anos que eu conheço ele, e ele é ateu agora. E eu resolvi perguntar a ele, ok, mas como que você acredita? Você é ateu 100%? Você é agnóstico? Tem um pouco de ceticismo? Ele falou, eu simplesmente não acredito em nada. Ele é uma pessoa bem intelectual, ele estuda na USP, é uma pessoa que argumenta, mas nesse quesito, ele simplesmente me falou que não acredita em nada. Eu falei, como assim você não acredita em nada? Em alguma coisa você tem que acreditar. Ele, não, eu não acredito em nada, eu acho que a teoria evolucionista, ela tem vários gaps, tem várias coisas erradas. Acho que a teoria do Big Bang precisa de alguns complementos, então não acredito em nada. E pra mim é tão estranho isso, porque de alguma forma você tem que acreditar em alguma coisa. E eu falei, uau, então você precisa de mais fé do que eu, porque você não estuda, você simplesmente acredita cegamente que a sua verdade é plena, que realmente não existe um Deus. Ele falou, não, mas você precisa de mais fé, porque você está todos os dias estudando a Bíblia. Eu falei, sim, justamente, eu estudo a Bíblia todos os dias para fortalecer a minha fé. Você simplesmente não estuda nada, não vai atrás de nada e acredita cegamente na sua verdade. Então, você está de parabéns, a sua fé superou a minha. E ele ficou assim, um pouco sem graça, mas é muito triste. E pessoas assim precisam de muita oração. Sim. Tem mais alguém que quer falar, gente? Dá tempo de vocês levantarem as mãos aí, tá? Só mais alguns minutinhos para a gente terminar. E eu também queria comentar uma coisa sobre esse assunto do naturalismo, né? Que a palavra de Deus diz que as coisas que nós vemos, as coisas palpáveis, as coisas materiais, que é aquilo que os naturalistas têm em grande estima, né? Em maior estima,
foram criadas a partir das coisas imateriais, né? Criadas a partir da palavra, a partir de algo que a gente não vê, que a gente não testa em laboratório, como ela mesma coloca. Então, nesse ainda, dentro desse aspecto que a gente estava falando, né, de se envergonhar, de falar da nossa fé, como se fé fosse uma coisa é, inferior, porque, ai, nossa, ninguém pode comprovar uma coisa subjetiva da nossa imaginação. Pelo contrário, de acordo com a palavra de Deus, o imaterial, ele é superior ao material. As coisas que nós não vemos superam, nós devemos estimar ainda mais isso do que as coisas que nós podemos ver, podemos testar, né? Podemos provar. Porque a gente sabe que tudo isso é corruptível, tudo isso passa, tudo isso acaba, mas existe algo para além disso, né? E a Bíblia nos diz que através da palavra de Deus, através das coisas que nós não vemos, o que nós vemos foi criado. Então, existe um esforço muito grande em nos fazer parecer idiotas por termos fé, né? Fazer parecer burros, como a gente sabe aqui. Ai, como é que eu vou falar com um ateu a partir das escrituras? Como é que eu vou falar a partir dos meus pressupostos, que são todos baseados na fé cristã, né? Na Bíblia, na palavra de Deus. Mas eles deveriam ter muito mais vergonha de assumirem que isso não existe, né? Até porque, como a gente viu, é uma falácia. Quando você leva as últimas consequências, você vê que não faz sentido. A Samara comentou aqui, lembrei da fala do pastor Natanael, fé verdadeira só tem uma, mas fezes tem muita por aí. Exatamente. Bem, gente, ninguém até agora levantou a mão, então acho que estamos dispensadas, né? Eu vou agradecer mais uma vez a Gabi por ter aceitado aqui o nosso convite, por ter dado essa aula maravilhosa aqui, que depois a gente vai assistir de novo, com certeza, e relembrar os pontos e mastigar. Te agradecer de verdade, Gabi, que Deus continue te usando, te abençoando, para instruir outras pessoas, para encorajar outras pessoas na fé. E quero aproveitar para pedir para você fazer a oração agora para a gente encerrar. E se tiver algo mais que você deseje falar também, fique à vontade, tá? Esse momento é Hum, seu. aham. Gente, foi um prazer saber da existência desse grupo, sabe? Ver tantas mães reunidas, né? Eu vejo, eu comecei agora nessa jornada da maternidade e eu vejo como existe muito esse discurso de que a mãe não tem tempo, cérebro de mãe, né? Não consigo memorizar nada, não consigo lembrar nada. Mãe não tem tempo, não consigo nem ler a minha Bíblia, que dirá ler outras coisas, né? Mas que bom ver mulheres, mães. A Luana está perguntando quantos anos eu tenho. Eu tenho 28 anos. Separando tempo, gastando tempo para estudar, para se preparar, para conhecer mais a Deus mesmo e a própria fé. Isso é maravilhoso e eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês. E eu vou orar para a gente finalizar pedindo a Deus que nos abençoe. Senhor Deus eterno, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por cada mãe que o Senhor trouxe até aqui. Nós te louvamos porque nós podemos estudar a nossa fé, nós podemos aprender mais sobre o Senhor. O Senhor se revela a nós e por isso nós podemos aprender, Pai. A nossa fé tem razão, tem sentido e nós podemos descansar porque todas as respostas de que nós precisamos, nós encontramos em Ti, nós encontramos mais do que respostas, nós encontramos um pai amoroso, que nos acolhe quando nós temos dúvidas, nós sabemos que nós podemos correr para o Senhor, Pai, que nós depositemos aos Teus pés todas as nossas dúvidas, as nossas inquietações, as inquietações dos nossos filhos, Pai, e que o Senhor nos fortaleça, nos prepare para lutarmos, ó Deus, lutarmos pela verdade, para abraçarmos os nossos filhos e protegê-los, ó Deus, desse mundo mal. Nos dá uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso e cuida de nós, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bem, boa noite, meninas. Bom descanso. Até segunda, se Deus quiser. Até mais, gente.